tudo bem? Professor Miserpa aqui nesse feriado com vocês para mais uma aula de matemática, aula de número 48. Você do nono ano vai estar comigo. É feriadão, tem isso não, tá? Vou apresentar a nossa equipe. O nosso grande Vinícius está aí no cantinho da tela, deixou de ir à praia para estar com vocês aqui no dia de hoje. Tá vendo vocês como é importante? E você não está visualizando, mas quem está conosco é o nosso grande parceiro. Tá fazendo uns slides muito massas pra gente apresentar, que é o Jonathan, tá bom? Tá aí por trás, você não tá vendo, mas ele vai te apresentar agora. Volume, capacidade, aula de número 48. Vamos embora, vamos lá. E aí, já aproveitando para você, dizendo, se inscreve lá no nosso canal, Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Novidade vai vir aí, espera, vai ver. Vamos lá. Nossa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre a ideia de volume e capacidade. Eu vou trazer para vocês algo que é muito aspecto histórico, que aqui em Pernambuco tem parte disso. Você que está aí no sertão de Pernambuco, esse maravilhoso lugar, um calor humano muito forte, tem por obrigação de lembrar disso, tenho certeza, tá bom? Vou te mostrar, olha, os cantis, eles são fabricados, eles eram muitos deles há muito tempo atrás, no próprio couro. Nós temos do couro de bode, tem cantil couro de bode, também couro de todas as espécies que eram encontrados, também alguns feitos da cabaça, desse material, que é uma planta, né, que a gente usa como cuia, por exemplo, os índios utilizavam. Então, no momento que o homem descobre a oportunidade de se deslocar e percebe que ele precisa tomar água, senão ele falece, e aí ele vai usar esses artefatos para poder guardar. E aí a ideia de volume e capacidade que eu vou te mostrar e fazer essa amostragem muito, muito simples para vocês terem uma ideia, tá bom? Presta bem atenção. Esse é o momento da civilização mais antiga, que aparecem esses cantis de vários tipos de materiais e formatos, e aí era a necessidade que o homem tinha do deslocamento, de medir terra, como na posição de nômade, tá bom? Vou te mostrar outro, olha, uma de couro de bode legítimo, provavelmente aí de Caruaru para o sertão em diante, tá bom? O pessoal conhece muito bem isso aí, e esse salvava muito, muito a necessidade na hora da sede, quando você estava dentro da mata, no deslocamento, tá bom? Bom, esse aí já é um modelo mais novo, não é couro, é um material mais sintético, mas ainda existe para mostrar a vocês que eles não morreram durante o período de evolução. Tá vendo? Está aí, apresentado para você. Bom, quanto cada um cabia na forma de capacidade e de volume máximo que ele tinha para suportar. Aí isso era de acordo com a necessidade de cada um e com também a necessidade de transporte, porque normalmente 1 litro de água pesa, tem uma massa de 1 quilograma, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, aí voltando para buscar algo antropológico mesmo, falando de história, falando de colocação bem mais firme, inicialmente o ato de medir, né, ele era muito intuitivo, palmo, braça, côvados, essas medidas antropométricas que ainda estão em atuação na atualidade, elas sempre foram bem utilizadas, mas eram muito grosseiras. Bom, de qualquer forma, o homem ele sentiu a necessidade de medir e a partir disso, a partir da sua sobrevivência, ele fez a substituição da sua atividade nômade de caça, né, e de coleta de frutas nas florestas para domesticar animais, para se fixar no local, domesticando animais e fazendo o plantio daquilo que ele perdia muito tempo colhendo na mata. Ele começou a plantar ao lado da sua casa, na tribo, na caverna, onde ele morasse, ali do ladinho tinha um espaço para ele fazer isso. Então ele começou a perceber que ele precisava contar, ou seja, quantificar, né, alguma coisa e entender de períodos. Por exemplo, qual o animal que tem um ciclo de reprodução com um período mais curto? Claro, a ovelha. Então foi a partir disso que eles começaram a criar ovelhas. O ciclo, né, de reprodução é bem menor do que outros animais. Começaram a entender aí o uso da matemática a partir disso? Claro, então a ovelha tem muito leite também,
a oferecer, tem o seu próprio couro com a lã para aquecer no inverno e tudo isso favoreceu. E a carne, sem falar que era estritamente necessário. Então, a partir de então, o homem começa a semear grãos, aprendeu a semear os cereais, entendeu o ciclo dessa procria, dessa cria dos cereais, ou seja, né, do nascimento da semente até o fruto em si. E aí ele entendeu desse período de fertilidade dos grãos a partir da colheita dos cereais. Também entendeu que precisa fazer o ciclo da terra, planta uma coisa num período, planta outra em outro período, para a terra não entrar num estado de degradação e eu perder aquele espaço para um plantio no futuro. Então ele começou a entender isso de uma forma mais prática, de uma forma matemática mesmo, testando, quebrando a cara e testando de novo. Muito simples, tá bom? Mas não esquece, 2 fatores foram primordiais. Quantificar, por isso o número é muito importante para a gente, tá bom? E periodicidade, ou seja, ciclo, entender de tempo, né, de recurso de ângulo do sol, de tempo de manhã, tarde, noite, dos horários, ok? Minuto, hora, segundo, essas coisas todas foram começando a entrar no perfil de quantificação para a sobrevivência desse homem que deixou de ser nômade. Fechou? Deu para entender? Tá bem claro para você? Então vem comigo que eu vou te mostrar aí na imagem, ó. Outra coisa muito interessante foi justamente isso. Qual a distância, qual o comprimento máximo e o melhor comprimento para eu plantar essas sementes para que uma não atrapalhe o crescimento da outra. Entender que quando uma planta cresce mais rapidamente que a outra, de certa forma ela inibe a outra de crescer. Então, para a produção ser o máximo possível, eu tenho que saber qual a distância. E aí, medição de comprimentos de cova foi perfeito para o homem começar a entender e aumentar a sua produção em relação à colheita. Entendeu aí como é que a matemática começou a ser aplicada? Muitas vezes as distâncias das covas eram feitas a partir do passo, do pé, né? Era a partir de distâncias maiores. Depois eles foram começar a entender como que isso funciona num período menor, tá? Num vaso de flores, tá? Num local menor para eu poder me adequar cada vez mais, ok? Outro fator importante que vocês não podem esquecer é que como esses lugares eram muito próximos às margens dos rios, né? Eles aproveitavam a própria terra úmida para plantar o que era correto, ou seja, né? Alface que precisa de muita água na margem do rio, e ali eu vou botar a batata lá distante. Por quê? Porque a batata não precisa de muita água, ela tem um período de temperatura e umidade relativa do ar bem mais distante do que a alface, o coentro, o cebolinho e outras coisas que eles plantavam ali na margem do rio. Então isso também foi importante. Por quê? Menos trabalho para irrigação, percebe? E aí o homem começou a usar a matemática na sua aplicação no dia a dia. Agora eu vou te mostrar como que isso ocorreu, tá? A partir das grandezas e medidas. Eu sei. Professor, aula de volume e capacidade. Exatamente, esse é o objetivo. O campo que atua é o campo das grandezas e medidas. São essas áreas que a gente trabalha que vai determinar como que tudo começou e hoje ainda utilizamos nas medidas, né, das unidades de medida de informática, por exemplo. Não deixa de ser grandezas e medidas, tá? Se liga aí, vem comigo, presta bem atenção. Eu tenho aí grandezas e medidas divididas em 2 objetivos. O plantio, como eu já falei, distância entre covas, aí a gente está falando de medição de comprimentos, em função da quantidade da produção, relógio do sol, para eu entender na hora que eu começo a trabalhar de manhã e o horário que eu devo ir para casa, me abrigar, porque no escuro o homem está em risco, ele passa a ser alvo dos animais maiores que ele, tá? E depois domesticar animais, guardar lá no cio, guardar esse animal no local fechado para poder ter o ciclo de reprodução e alimentação garantida. Então, a partir disso, que foi que ele pensou? Quantidade de capim eu vou guardar para o animal no período do frio. Isso vai dar a garantia de que aquele animal não morra
de fome e eu também não morra de fome, muito lógico, tá? Ferocidade do animal, a ovelha tem um período fértil muito curto, então ela foi o animal ideal para se começar a trabalhar com isso, tá bom? Preste atenção, volume e capacidade está diretamente ligado a esse ponto que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Tanto onde eu vou guardar o capim para o animal comer durante o período frio, né? Eu vou guardar no lugar reservado, longe da chuva, longe do sol, e esse material vai ser utilizado justamente para o animal comer no período do frio. E aí o animal não morrendo, eu tenho leite, eu tenho carne, eu tenho pele, eu tenho tudo que é necessário do animal para eu também sobreviver. Então, do animal eu tiro o leite, olha a ideia da sobrevivência, tá vendo? Isso foi por dois motivos utilizados, a gente vai fazer um deles por exemplo, nesse cílio aí que eu estou te mostrando, a forma de guardar o capim foi enrolando. E aí a gente tem um cilindro como a primeira, né, nesse caso aí, a primeira noção de geometria para grandezas e medidas, ou seja, grandezas, né, geométricas aí aplicadas, tá bom? Então o cílio tem um formato aí, nesse caso aí do capim enrolado, um formato de cilindro, ok? Mas também era na forma de paralelepípedos. Depois de alguns lugares, em algumas regiões também era nessa forma. Então, olha como a geometria veio associada à grandeza e medida para poder dar qualidade. Então, houve necessidade de saber volume e capacidade diferente de cada um. Qual a vantagem dos dois aí? Primeiro, no paralelepípedo eu posso colocar um em cima do outro e guardá-lo de uma forma mais simples, ok? Nesse cilíndrico, posso botar um em cima do outro, mas o equilíbrio entre eles não é bom colocar mais de 3. Então eles perceberam que nesse formato cilíndrico, quanto maior o rolo, melhor para guardar lá, tá? Já o paralelepípedo não. Eu posso colocar ele um ao lado do outro, depois um em cima do outro, que fica bastante seguro. Olha como a noção lógica veio bem fácil para a gente, tá? E é claro, voltando lá para o leite, não tem como deixar de fora litragem, ou seja, volume e capacidade na transformação. Primeiro eu tenho área, né? Depois eu tenho área e volume em metros, depois eu vou ter a forma cilíndrica para também líquidos na forma de litros. E aí, ó, como o homem foi aprendendo na sua prática, tá bom? Para o que a gente tem hoje. Essa imagem, ela referencia, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, nem todas as cidades elas estavam à margem do rio. Algumas cidades ficavam distantes, né, desses locais, mas ele precisava de uma fonte de água, senão não sobrevive. Então foram criados esses aquedutos, que eram os canais que captam água no local mais alto e ele vai descendo, ou seja, vai declinando para que haja gravidade e esses canais alimentam as cidades. Veja que obra maravilhosa foi construída. Essas elevadas estruturas, né, de alvenaria construídas com uma ou mais ordens, arcadas superpostas uma em cima da outra, erguidas a partir do suporte de um canal. Então fazia o transporte da água de uma forma muito fácil. Lembra, hoje você não consegue visualizar isso, sabe por quê? Obrigadão aí pela volta, Jonathan, tu é o cara. Valeu, meu velho. Ó, lembra de um detalhe? Hoje você não visualiza. O transporte da água está subterrâneo. Aí não está claro a necessidade, mas também está clara o gasto, o investimento, a demora da construção dessa obra, que ainda está em funcionamento pela imagem, tá bom? Então presta bem atenção em que cada cidade ela se adequou à sua necessidade. A margem do rio ficava mais próxima e agora com aqueduto ficou melhor ainda. Vou trazer para vocês uma tirinha crítica que eu acho bem interessante e que eu sempre chamo a atenção na nossa videoaula passada, também fez parte da aula, tá bom? Preste atenção, tem um garotão aí reclamando que o governo não faz nada para resolver o problema da falta d'água. Enquanto ele fala, e ele fala bastante assim como eu, ele fala muito. Enquanto ele está falando, a torneira está aberta. Olha o absurdo, tá? Olha o absurdo.
falando, reclamando da falta d'água, mas não faz sua parte. Ou seja, vai escovar teus dentes? Desliga a água, por favor, economiza, pensa nos outros. Há locais que precisam também de água, então não desperdice. Ou seja, não desperdice água claramente para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, a partir disso, nós vamos criar uma questão falando sobre volume e capacidade com essa tirinha. Gênero textual é show, né? Faz a gente criticar bastante. Então, o desperdício d'água, quando você não desliga lá, não fecha a tua torneira, você desperdiça em média 12 metros cúbicos de água, fazendo isso ao longo do mês aproximadamente, tá bom? Então esse consumo que muita gente gostaria de ter em sua casa, você está jogando fora. Mas o que significa 12 metros cúbicos, professor? Vamos lá comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá, Jonathan, mostra para eles aí, ó. Primeira coisa que eu vou te mostrar é volume e capacidade. A diferença, e a partir disso você vai começar a entender comigo, tá? Primeiro lá, deixa eu voltar aqui, ó. 12 é a unidade, a medida, tá bom? E metros cúbicos é a grandeza, ou seja, grandeza, volume e capacidade. Fechou? Então vem comigo, ó. Vou te mostrar aqui. Primeiro, eu tenho um exemplo aí do achocolatado, tem um exemplo de um refrigerante, né? E tem um exemplo de uma outra embalagem, de outro refrigerante laranja aí, para vocês terem uma ideia. Então, vou te mostrar. Ó. Ele tem um espaço, você não está vendo na lata de alumínio, você não está vendo no achocolatado, mas consegue visualizar na embalagem transparente plástica aí. Ó. Ele tem um vácuo, um espaço entre ele, tá? Primeiro, o líquido vendido está aí, marcado, 500 ml, tá bom? Esse é o volume que está sendo vendido. Mas a capacidade dessa garrafinha aí que você está vendo, ela é maior do que 500 ml. Então, capacidade é todo o preenchimento dessa garrafinha. E o volume está sendo aquilo que ela comporta nesse exato momento. Professor, por que tem que ter esse intervalo aí do espaço entre o líquido e a garrafa? Porque se você congelar esse líquido, ele vai se expandir, e aí se ele não tiver esse espaço muito bem calculado aí, ele vai estourar, ou seja, a tampinha vai voar aí, vai sair. O líquido, a tendência é comportar uma capacidade maior do que a própria embalagem, então ele vai explodir e você vai perceber isso claramente. Então por isso é bem calculado para que todo refrigerante, toda a embalagem, nesse caso o refrigerante, claro, mas toda a embalagem tem um espaço, né, para líquido principalmente, para que ele possa ter o espaço de dilatação. Fechou? Então vem comigo. Quer saber um pouquinho mais? Você vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí acima da tua tela, esse quadradinho preto e branco, e você vai aprender sobre cubagem. Cubagem é espaço da mala do carro, é espaço da tua mala dentro do ônibus, no avião, ou seja, cubagem é uma forma de cobrar você o limite de litragem que você pode levar durante uma viagem ou transportar no teu carro, né? É aquilo que cabe na tua mala. Isso é muito interessante e você vai gostar dessa reportagem sim, tá bom? Vem comigo agora que eu vou falar de uma coisa bem interessante que chama-se princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri é uma coisa muito interessante, foi um grande matemático, na verdade ele é um sacerdote, ele era um dos grandes apaixonados pela teoria lá dos outros grandes matemáticos, como Descartes, como outros que já participavam, tá, dessa linha, e aí ele trouxe essa ideia muito legal pra gente poder entender, tá? Essa comparação entre volumes de moedas, vou dar um exemplo. Alisson resolveu quebrar o cofre de moedas, contá-las e empilhá-las conforme a figura abaixo, ok? Então, essa comparação que ele fez aí, ó, botou empilhando uma em cima da outra, desse empilhamento, envolve a ideia do princípio Cavalieri. O que foi que ele fez? O nome dele é Boaventura Cavalieri, tá? Nasceu lá em Milão, na Itália, e ele também tinha uma paixão por Galileu, ele era o discípulo de Galileu, ok? Então a ideia dele foi o seguinte: se eu empilho uma folha de papel em cima de outra folha de papel e assim sucessivamente, esse empilhamento
esse empilhamento, ele tem um princípio que pode afirmar que o volume de um prisma, esse empilhamento forma um prisma, né, qualquer, ou um cilindro pode ser calculado de maneira análoga, desde que os blocos tenham a mesma altura e cada folha tenha a mesma área um do outro, e assim multiplicando a área da base do sólido pela altura, eu tenho o volume completo. Vê que coisa interessante. E é muito legal aprender isso. Por isso que a nossa fórmula vai ser volume do prisma igual a área da base vezes a altura, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo prático do cubo. O cubo é um prisma especial, porque todas as suas faces são quadradas, ou seja, muito fácil, a área da base é A ao quadrado, e vezes a altura também é A. Então o cubo tem 3 dimensões a serem medidas, assim como a gente vai deixar bem claro para vocês. O volume do cubo é a área da base vezes a altura, e a área da base é A ao quadrado, é um quadrado. A vezes A ao quadrado vezes A. Lembra de potenciação? Repete-se a base e somam-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Por isso o volume do cubo, A ao cubo. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Então segue comigo, porque isso vai acontecer com outros prismas. No caso aí a gente tem um prisma de base hexagonal. Eu vou pegar a área da base, que é um hexágono, e multiplicar pela sua altura. A mesma coisa aí a gente vai ter um prisma de base triangular. A área da base é um triângulo, multiplico pela altura e tenho o volume, tá bom? E no cilindro não vai ser diferente. As bases são 2 círculos paralelos congruentes, a altura é a distância entre as suas bases e a superfície lateral é curva, que forma um retângulo, tá bom? Bom, base, altura já sabem. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? A área da base. Mas professor, a área da base não é a área do círculo? Exatamente. Então vamos lá substituir a área da base pela área do círculo, que é πr ao quadrado, não tem como esquecer, tá bom? πr ao quadrado vezes a altura, volume do cilindro. Já sabem de tudo isso agora? Tá bom na revisão? Então vamos lá para fazer atividades para a gente ter uma noção, tá bom? Primeiro eu vou mostrar a tabelinha para vocês de unidades de múltiplos e submúltiplos, tá bom? Não esquece, do maior para o menor eu multiplico por 1000, do menor para o maior divido por 1000, e assim eles fariam muito fácil aí no aqueduto como exemplo. E não esquece, 1 metro cúbico, 1000 litros, fechou? Vem comigo agora que eu vou te mostrar de litragem, tá bom? Mesma coisa, de litro para os seus múltiplos, tá? Eu vou dividir, se eu tenho o menor por o maior, e do maior para o menor eu vou multiplicar por 10, fechou? E aí tem uma tabelinha para você seguir. Vem comigo agora que a gente vai fazer a atividade, falta pouco tempo para a nossa finalização. Vamos lá! Um bloco retangular possui com base em um retângulo com área de 120 centímetros, né? Ele possui 120 centímetros de base, sabendo que o volume desse bloco é 480 centímetros cúbicos, qual é a sua altura? Vamos calcular comigo? Primeiro para a resolução, volume do bloco, área da base vezes a altura. A área da base foi dada, 120. Basta substituir aí direto e a gente vai encontrar a altura, porque o volume também foi dado, 480 igual a 120 vezes H. O que a gente faz? Mudança. Já sabe, né? 120 vai passar para o outro lado, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então a altura vai ficar 480 dividido por 120. Olha, simplifica, preste atenção, simplifica, 0 com 0. 48 dividido por 12 é muito mais fácil. Por que isso? Porque no SSA, no Enem, tu não vai usar calculadora, simplifica. 48 dividido por 12, 4 centímetros de altura, resolvida a questão. Muito simples, fácil, gostou? Vamos para a próxima. Uma fábrica de embalagem deverá produzir um modelo no formato de prisma cujo a base é representada no hexágono. Vou deixar para vocês resolverem, porque não há tempo. Traz para mim aqui, traz. Obrigado, Jonathan. Ó, presta atenção, tem um desafio aí no final da aula para vocês e tem essa para vocês resolverem no Instagram, Robertando a Transmissão, tudo junto, sem acento. Forte abraço, até a próxima aula.